Se você tem um precatório estadual e está aguardando pagamento, esse episódio é para você. Os estados e municípios, eles costumam ter prazos de pagamentos diferentes do governo federal. Alguns estados têm uma fila com 8, 9, mais de 10 anos de atraso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio, sobre os estados e municípios que a Ativos atende e por que talvez seja vantagem para você que está esperando há tanto tempo antecipar. Hoje eu estou aqui com Giovana Guzmão, que é do Departamento de Pós-Sessão, e a gente vai esclarecer algumas dúvidas que muitos credores trazem para a gente. Quando a gente fala de fila de pagamento de precatório estadual e municipal, muita gente acha que assim, essa é uma questão de espera, vou ficar levando com a barriga, já já vai chegar. E assim, muitas vezes essa expectativa não é real, né? Exatamente. Na verdade, se essa espera fosse realmente previsível, a gente não teria tantas sessões acontecendo. Uhum, Porque, de fato, a gente tem a inclusão na LOA anual, mas o atraso, ele não é uma exceção. uhum, O atraso se torna uma regra em alguns estados. uhum. Então, justamente porque a gente teve, a mudança na emenda constitucional, a mudança no regime, alguns estados, eles têm uma lista acumulada, né? Uma lista de Isso. espera. E isso acaba, comprometendo o crédito de muita gente. É, porque a pessoa pensa, mas o meu precatório foi inscrito na LOA do próximo ano. Sim, mas quantos foram inscritos anos atrás e E ainda não ainda não foram foram pagos, pagos. né? Exato. Porque depois da emenda constitucional foi determinado que cada estado ou município só pode comprometer um certo percentual da receita corrente líquida, né? Exato, exato. E a partir desse percentual da receita corrente líquida, além disso, a gente tem também a fila que se herdou da emenda constitucional passada, que é a emenda constitucional 109. Uhum. Então, apesar da gente ter aquele regime especial que não existe mais, a gente herdou essa lista de precatórios que estão aí correndo em espera. Uhum. Então, por conta disso, a demora vai acontecendo. Então, apesar de estar incluído em uma LOA específica, isso não significa que ele vai ser pago daquela forma, Uhum. porque o histórico não é esse, né? O Sim. histórico é geralmente ter alguns estados que têm esse atraso. O estado de Alagoas, por exemplo, ele já vinha tendo uma previsibilidade maior, mas em 2025 isso mudou. Então, a gente consegue perceber que, apesar da gente ter previsibilidade em alguns estados, isso pode mudar daqui para frente. Sim, isso é E a verdade. receita do estado, o estado de Alagoas, por exemplo, é um estado pequeno. Então, a receita corrente líquida dele vai ser diferente. E aí, por isso que a gente tem que ter esse cuidado e buscar essa previsibilidade real para entender o que é cedível ou não. O que é Uhum. realmente que eu consigo esperar ou não. Uhum. E é claro que, como eu sempre digo, cada precatório tem uma história e cada pessoa tem uma necessidade. E a gente não pode ficar à mercê de uma inclusão que geralmente não acontece. É verdade. É verdade. E exatamente por isso, né, a Ativos, ela desenvolveu alguns estudos sobre estados e municípios, por meio do radar. E hoje a gente lançou algumas campanhas de compra de precatório desses estados e municípios, porque são estados e municípios que a gente ainda consegue ter alguma previsibilidade, mesmo depois das mudanças da legislação. Então, se você tem um precatório de Pernambuco, um precatório de São Paulo, um precatório de Alagoas, um precatório de Goiás ou da Bahia, a gente pode fazer essa negociação. Em São Paulo, nós negociamos precatórios acima de R$ 300.000 e nos demais estados que eu comentei antes, acima de 100 mil. E também negociamos os precatórios do município de Belo Horizonte, acima de R$ 100.000. Então, se você tem um precatório e está esperando há anos por esse direito, né, você pode entrar em contato com a nossa equipe para receber uma proposta. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. São Paulo é um caso à parte, né? São Paulo é um caso à parte. Apesar da gente ter uma das maiores filas do Brasil, a gente tem aqui na Ativos condições especiais. Então, a gente está com valores realmente acima do mercado. Então, por isso que a gente está pegando precatórios acima de 300 mil e fazendo as sessões acontecer, com segurança jurídica, previsibilidade e trazendo toda a segurança tanto para o investidor quanto para quem está cedendo crédito. São Paulo é o maior em tudo, né, menina? Até na fila Até de na fila, precatório. até na fila de espera. Porque realmente a fila deles é impressionante.
Aí, bom, quando a pessoa quer antecipar, provavelmente ela pode pensar, eu tenho um precatório, eles estão falando aí acima de 100 mil, não sei o quê, é o meu, eu vou mandar e... Mas existem outros critérios, né, Gil, pra gente seguir, que é importante que o credor saiba. Isso, na verdade, existem vários critérios. Além de ter essa previsibilidade, dele entender em qual LOA estava incluído o precatório dele, ele precisa também entender a questão do deságio de toda a negociação. Por isso que a gente tem essa transparência aqui na Ativos o tempo todo, para que ele consiga entender o que que ele está cedendo, o que que ele como seria esse prazo de espera, qual seria essa previsibilidade e o que ele vai receber, de uma forma bem clara, tanto em valor líquido quanto no valor inscrito do precatório. Então, a gente é muito transparente nesse sentido, para que ele consiga entender de fato o que ele está cedendo ali. Certo. E além de tudo isso, ele ainda tem que ter, assim, a gente pede documentação, né? O precatório, ele precisa já estar homologado para ser Sim, negociado. a gente precisa pelo menos dos cálculos homologados para ele ser negociado, precisa estar transitado em julgado para que o crédito Uhum. seja cedível. Então, assim que o precatório chega para a gente vai verificar na nossa due diligence se existe no ofício requisitório, se não existe, se os cálculos já são homologados, se está transitado em julgado, para que o precatório seja cedível. E a partir daí a gente vai fazer uma proposta para que essa proposta contemple aí todas as partes e seja de toda forma transparente e que todos sejam satisfeitos nessa negociação. É por isso, pessoal, que quando você preenche o nosso cadastro, né, e aí você vai falar com o nosso time comercial, a gente tem um tempinho de análise, que geralmente é de no máximo 5 dias, que é justamente para verificar se o seu precatório ele está atendendo a todos os critérios, né? Que o único critério não é só a questão de valor. São essas Isso. coisas que Gil comentou anteriormente, e a gente também precisa de documentação para analisar, ver se tem algum empecilho, alguma coisa para, enfim, fazer a proposta, né? Sei que às vezes o credor também vem com muita ansiedade de, ai, nossa, mas quanto é que vai ficar meu precatório, quanto é o deságio e tal, e é necessário, né, passar por cada uma dessas etapas para a própria segurança Exato, tanto a dele. segurança do próprio credor em relação àquele crédito. Então, ele passa por todas as etapas. A gente precisa ver se realmente foi transitado e julgado, precisa ver os cálculos homologados como estão, para que a gente consiga fazer essa sessão com toda a segurança jurídica. É, certo, é verdade. Então, aqui também na Ativos, a gente consegue até orientar o credor em relação à espera, né? Porque tem gente que pensa, ai, nossa, será que é melhor realmente eu antecipar? E aí eu vou ter esse deságio, e aí. E aqui a gente conversa muito sobre o propósito da sua antecipação, né? Exato. Por que você quer antecipar, né? Exato. É importante entender todos esses detalhes. A todo momento a gente está em contato com o credor, entendendo o motivo dele estar querendo fazer essa sessão, entendendo não só essa previsibilidade que ele teria, que muitas vezes acontece com atraso. Então a gente traz o respaldo, diz, olha, está incluso nessa LOA, mas a gente pode ter um atraso em decorrência do ente devedor. Então a gente está sendo sempre transparente com o credor para que e a gente consiga entender também o que que vai satisfazer ali nele. Então, Às isso vezes a pessoa tá precisando para um tratamento médico, para de repente tá pagando uns juros muito abusivos em alguma dívida, né, que foi feita. E aí, nesses casos, eu acho que o deságio ele vale super a pena. exato. E, na verdade, houve um tempo de espera para que esse direito fosse conquistado, né? Então, esse tempo é judicial mesmo, até que a gente vai conquistar esse direito e depois vai pleitear o pagamento. Então, ainda há esse novo tempo. Então, já houve uma luta ali para ter esse direito. E, por conta disso, é necessário que a gente verifique, converse e tenha essa transparência com o credor, para Uhum, que a gente entenda o que que ele precisa. Todo precatório tem uma história por trás e toda uhum, antecipação também. é verdade. E assim, gente, aqui na Ativas, vocês já devem estar acompanhando, esse é o 27º episódio do Precatalk. Então, toda semana a gente tá aqui conversando com pessoas de vários departamentos. Às vezes a gente traz convidados de outros lugares. A gente já trouxe procurador municipal, já trouxe economista, porque o nosso foco não é que você venha aqui e antecipe seu precatório.
é que você saiba sobre a situação do seu precatório e caso a antecipação faça sentido para você e realmente vá ajudar na sua vida, que a gente acelere esse processo da maneira mais transparente e correta possível. Então, se você tem essa necessidade, né, se você está precisando dessa ajuda, entre em contato com a gente, que o nosso time é ultra competente e com certeza vai poder te ajudar a conquistar esse direito. Então é isso. Obrigada, Gil, pela sua presença aqui hoje. Até o próximo episódio do Precatalk.